Oi, gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, eu vim com esse bolo de 2 andares, com passo a passo para vocês verem como que eu estruturo o bolo, como que eu faço para fazer, né, a estrutura de pratinho que eu coloco sempre nos andares, tá? Como esse bolo é um bolo pequeno, né, de andar, o bolo de baixo vai ser um bolo que serve 30 pessoas e o bolo de cima ele serve no mínimo 10 pessoas, né? Então no total ele vai servir 45 fatias, tá bom? E aí eu corto, né, esses isoporzinho aí que eu tava falando pra vocês nos outros vídeos, é esse isopor mesmo que eu compro, tá? Eu corto os discos e eu sempre coloco 2 discos, tá? Se o bolo de cima for mais pesado, eu coloco 3 discos. E aí eu corto os discos na mesma espessura, na mesma largura da forma, tá? Nem mais e nem menos, tá? Tem que ser a mesma largura. Plastifico aí, como vocês viram, com plástico filme. Venho com meus caninhos de estruturação, que é o pega-balão, tá? Furo no centro, né, da minha base, que aí vai ser onde vai colocar o bolo em cima. E faço bem no centrinho mesmo, pra ficar bem localizado no centro do bolinho, tá vendo? Depois eu pego o meu bolo, peguei a haste, tá bom? Já esquentei ali um pouquinho na espátula e apertei. E ela vira esse guindaste caseiro bem forte, tá? Você pode ficar tranquilo que até bolos maiores eu faço assim. E dá super certo esse guindaste caseiro, tá bom, meus amores? E aí eu vou centralizando o bolinho, né? Que eu já coloquei, tá? No isopor, né? E depois eu vou passando na hastezinha do pega-balão, tá? Que é onde eu fiz o pega-balão. Eu usei como se fosse um guindaste, tá, gente? Porque assim é bem mais fácil, né? Da gente confeitar o bolo, trabalhar e não ter o perigo de cair o nosso bolo, nem como antigamente que a gente ia tirar o bolo e às vezes borrava, ficava aquele trabalho ruim, ter que refazer. E olha como ele é forte, tá? Já fiz com bolos maiores e sempre dá muito certo, ele não solta, pode ficar tranquilo. Essa massinha é massinha de baunilha amanteigada, recheio de ninho com brigadeiro. E aí, gente, eu sempre começo a confeitar pelo bolo grande. Porém, eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou confeitar o pequeno, porque eu já estava atrasada, gente, para entregar esse bolo, tá? Foi uma correria, o batedor da minha batedeira quebrou e eu tive que colocar outro, então me atrasei muito, tá? Eu já estava bem agitada porque eu precisava entregar esse bolo, então eu confeitei o primeiro pequeno. Por quê? Porque esse bolo pequeno eu confeito em cima dessa cake board e ponho na geladeira. Ele vai ficar um tempinho ali, gente. Enquanto eu faço o outro, ele vai estabilizar na tábua. E depois eu vou usar apenas uma espátula para colocar embaixo dele, bem pouquinho mesmo, e puxar o guindaste. Ele sai perfeito. Ele não borra o rodapé do bolo e sai perfeito só para você colocar em cima do bolo. Então, gente, esse chantilly que eu tô usando é o chantilly da marca Daus, tá? Eu já mostrei aí no canal. Se você não conhece meus vídeos, te convido, né, a vir se inscrever no canal, gente. Ativa o sininho, compartilha o vídeo, tá bom? E comenta aí o que vocês estão achando do canal, se você tá gostando. Se você tem dúvida no bolo de andar, qual é a dúvida que você tem, tá? Pode deixar aí que eu vou responder todos vocês. O que talvez aqui no vídeo não ficar claro para vocês, né? Vocês podem perguntar aí que eu vou responder, tá bom? E aí eu usei esse chantilly na cor azul, tá? Da Fab. É o tom de azul bem clarinho mesmo, mas é o azul comum, tá? Eu só botei menos chantilly porque era a cor do bolo. Eu tô ali com outro celular do lado que vocês vão observando, que tá ali todas as cores, como que o bolo é, tá bom, gente? E tava aí fazendo referente a foto que minha cliente enviou, tá bom? E aí o bolo quando é alto, gente, a gente precisa de uma espátula reta maior. A posição é essa posição que vocês estão vendo, não roda a espátula, né, só a bailarina. E agora eu tô fazendo a limpeza, né, do meu topinho do bolo, que também não tem segredo, vem arrastando com calma, tá? O vídeo tá um pouquinho acelerado para também não ficar muito cansativo.
E aí, gente, a gente vai usar esse pincel que eu sempre tô usando para dar aquele detalhe riscadinho no bolo, tá bom? Que também tem espátulas que deixam até o riscadinho maior. Só que como eu não achei a espátula, eu usei o pincel que dá o mesmo efeito, só fica mais fininho, tá? Mas ficou lindo. E agora, gente, eu venho, faço a limpeza do prato, tá bom? Esse é o bolo que vai em cima do bolo, mas eu tô fazendo ele primeiro, para dar tempo ele estabilizar, para quando eu tirar ele sair com o rodapé perfeito, para não precisar dar acabamento nenhum. Então agora a gente já vai partir para o segundo bolo, que é um bolo para 30 pessoas. Eu começo, gente, já a colocar o meu recheio, tá bom, na tábua, na cake board, né? Para ajudar a grudar o bolo e não ficar correndo o risco de quando o cliente sair com o bolo, ele ficar sambando na cake board, ou então se caso você usar tábua também, faça isso para não correr o risco do bolo ficar, né, deslizando na tábua. Assim ajuda ele a grudar. Vocês vão ver que eu tive um pouquinho de dificuldade de desenformar, porque esse bolo é mais pesado, é maior, né? E o saquinho ali deu um pouquinho de trabalho, mas esse saquinho aí, gente, que eu compro, é os rolos que eu compro, tá? No atacadão. E aí eu sempre prenso com eles, porque é bem mais fácil para soltar da forma e deixar o nosso acabamento perfeito no bolo. Mesma massa, mesmo recheio. Massa branca amanteigada, recheio de ninho com brigadeiro, tá bom, meus amores? E aí eu já faço uma limpeza dos farelinhos que caiu. Já venho com meu corante na cor lilás, tá? Da Fab também, a marca que eu tô usando aí. E aí, como vocês estão vendo, minha amiga acabou de chegar, que é a que vai levar o bolo e entregar pra mim. Que esse bolo é da sobrinha dela, né? Quem me encomendou foi a irmã dela. E ela chegou, gente, eu ainda estava fazendo, tá bom? Mas ela é minha amiga, ela que fez o topper de bolo também, que ela trabalha na parte da papelaria, e minhas encomendas de topper de bolo é com ela. E eu falei, amiga, me perdoa, mas hoje atrasou, a batedeira quebrou ali, né? E acabou me atrasando. Ela ficou, não, faz com calma, eu vou ficar aguardando, né? O esposo dela também estava lá embaixo no carro, gente, tiveram que esperar. Porque houve um imprevisto, né? E eu não tive como adiantar muito tempo antes. E ela acabou também chegando um pouquinho do horário que ela tinha combinado, mas como ela já é de casa também, me aguardou, tá, gente? Mas a gente passa por alguns apertos mesmo, tá? Tem dia que as coisas realmente não dá para fluir como a gente precisa. Mas o bom de tudo isso, gente, é que ela teve paciência, graças a Deus. Eu fiquei um pouquinho nervosa porque eu não gosto de entregar nada antes do horário, mas deu tudo certo, para honra e glória no nome do Senhor. E aí eu tive que ir já fazendo ali, ó, as cores tudo na hora e depositando no bolo, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Esse rosa, gente, tinha acabado da Fab, eu coloquei um pouquinho do corante vermelho, tá? E o pouquinho que eu tinha ali de rosa, eu completei para dar a cor, tá? Mas eu tô usando primeiro o vermelho, né? Porque se você colocar em pouca quantidade, ele já dá um tonzinho ali, tá vendo? De rosa. E depois o pouquinho de rosa que eu tinha, eu só acrescentei de corante, né? E ficou no tom que eu queria. Gente, eu tava tão nervosa que até o bolo tava virando, ó. Tá vendo? Um pouquinho de rosinha que eu tinha, pink, tá? Da Fab também. Aí foi onde eu consegui terminar e dar o tom rosinha. Mas ficou lindo, gente. O tom de rosa ficou muito fofo. Caso o seu rosa tenha acabado, põe um pouquinho do corante vermelho e depois finaliza com um pouquinho rosa, tá? Mas caso não tenha um rosa, só o vermelho já vai dar um tom de rosa muito bonito. E o interessante é, gente, que o tom do rosa ficou perfeito, né? Com os tonzinhos que tinha ali no bolo, que vocês vão observar que tem um celular aí, ó, que tá ali com a minha foto referência. Eu gosto sempre de olhar para entregar aquilo que foi me solicitado, né? Mesmo que muitas das vezes a gente não consiga 100%, tá? E aí eu vou depositar esse tonzinho rosa que eu fiz, né? Então as cores desse bolo embaixo vai ser o lilás, o amarelo da Fab e o rosa feito com o vermelho também da Fab, tá bom? Ou pode ser o da Grand Chef também, que vai dar o mesmo tom.
E aí eu finalizo o meu topezinho com rosa, né, que é a cor predominante nesse bolo da parte de baixo. Vou fazer o meu alisamento pela parte de cima. Eu sempre começo pelo topo, tá, gente? Eu prefiro assim, que eu acredito que o acabamento fica mais bonito, tá bom? E depois eu vou, né, pra minha lateral com a espátula mais larga que eu tenho, né? Eu passo essa rosa, gente, porque eu prefiro ela. Porém, quando o bolo fica bem alto, né, ela não dá um acabamento até lá em cima. Então, eu pego essa amarela, que é a mais alta, e finalizo, tá? Também vai ter o trabalhinho aí, né, da limpeza, né, do nosso topo do bolo aí. Faça com calma. Eu fiz, gente, rápido porque eu estava atrasada, mas faça com calma, tá? Quanto mais calma você tiver, mais seu bolo vai dar um acabamento perfeito. Gente, o ponto certo para o chantilly parecer que ele é uma pasta americana é você hidratar muito bem seu chantilly, tá bom? Se você hidratar muito bem, você vai ver que o acabamento vai ficar perfeito. Vai dar mais tempo para você confeitar o bolo com calma. E o acabamento dele vai ficar liso, muito perfeitinho, tá bom? E aí eu faço a limpeza, né, da minha cake board, que essa vai ser a principal, vai ser a que vai realmente no bolo, tá? Agora eu começo a fazer a minha estruturação. Eu uso esses caninhos também de pega-balão. É o mesmo caninho que eu uso para ligar um bolo no outro para fazer, né, o meu guindaste caseiro que vocês viram no primeiro bolo aí que vai na parte de cima, tá? E aí eu coloquei, gente, seis caninhos, tá? Porque o bolo não é muito pesado da parte de cima, ó lá, ó. Vocês vão ver que eu vou ter facilidade, gente, de tirar. Eu coloquei a minha espátula do lado e puxei pra cima. Viu o acabamento? Se você não for dar um acabamento ali no rodapé, nem precisava, porque ficou muito bonito. Corta o excesso, tá, gente? Daquele caninho que é o pega-balão, onde eu coloquei para estruturar, né? E coloco para dentro para ligar um bolo de baixo no bolo de cima, tá bom? Ele vai servir também, além do guindaste, ele vai servir para ligar um bolo no outro e ele não ficar sambando. Agora eu vou usar o mesmo tonzinho de rosa para finalizar o acabamento do bolo, que eu tô usando o bico 22 da Wilton, tá? E tô fazendo essas minis rosetas, tá, gente? Não tem segredo, eu sei que eu tava com muita pressa, tava atrasada, né, gente? Então eu não deu pra me gravar muito bem explicadinho como que eu faço, mas eu já tenho outros vídeos que já fiz esse mesmo detalhe. Vai lá, assiste, tá bom? Os outros vídeos. E aí não tem segredo, você pinga, gira no sentido em cima, fechando a rosinha. Pingou, girou, é só isso, tá? O detalhe pingou, girou por cima e finaliza na parte inferior da roseta, tá bom? Só é assim, muito simples de fazer, não tem muito segredo e você consegue sim. Qualquer coisa você treina um pouquinho antes de começar no bolo. E olha o charme que ficou essas rosas. Gente, eu já tinha ali, ó, nesse potinho, coco ralado, tá? Pintado de corante verde. O verde você pode fazer qualquer tom de verde, tá? Eu usei o corante em gel para fazer minhas graminhas. Já deixei pronta para poder me ajudar na hora de finalizar o bolo, tá? Eu faço o seguinte, eu coloco o coco num saquinho de celofane, jogo o corante dentro, mexo bastante, amasso, né, na mão, até ele pintar bem o coco e depois eu finalizo. Viu que na parte de cima eu não finalizei, né, aquele furinho tão bem, não espatulei de novo porque não precisava, tá? Porque eu já ia usar a graminha em cima como finalização, então não precisa você se preocupar tanto com o topinho em cima, tá? Quando você enfiar o guindastezinho para dentro do outro bolo, para ligar um bolo no outro, não precisa se preocupar com aquele furinho. Preenche como eu preenchi, mas não precisa se atentar muito, porque nesse caso aí eu usei grama. A não ser que você for deixar ele liso em cima, tá? E você dá um jeitinho para ficar perfeito. Então, meus amores, essa parte aí eu vou colocar o topinho de bolo, tá bom? E aí alguns caninho que vinha muito grande, eu vou cortando para adequar-se ao meu bolo. E eu corto, gente, o excesso e vou colocando meu topo de bolo, olhando sempre na foto da cliente, tá bom?
Então, meus amores, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Vai ter bastante conteúdo chegando, desculpa. Vai ter bastante conteúdo chegando aí pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo. Pra não ficar só eu aqui falando, eu vou colocar aí um fundinho musical pra finalizar o vídeo. Um beijo no coração de vocês. Obrigada a todos que já se inscreveram, que assistem o vídeo. Um beijo no seu coração.